faço com o PHDA? Aceito? Sim, aceito. Ai, muita pessoa organizada. Se forem agora às redes sociais, vão descobrir por todo lado o segredo da felicidade. É muito simples, pelos vistos. Basta acordar às 5 da manhã, beber um copo de água morna com limão e gengibre, fazer 30 minutos de meditação e escrever num caderno 3 coisas pelas quais sou grata. E pronto. E o meu cérebro fica magnificamente curado de qualquer neurodivergência. Adorava que fosse assim, juro que adorava. Mas na realidade é um bocadinho diferente. Tenho PHDA e o que significa que o meu cérebro não tem assim uma espécie de lista de tarefas. Tem mais um festival de música. Um festival de música eletrónica a acontecer cá dentro 24 horas por dia e em que o DJ se mudou para lá com os tios e as primas. E o mais irónico disto tudo é que o meu cérebro odeia caos. Ele, na verdade, não trabalha bem no meio da desarrumação. Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não gosto de viver no meio da confusão. Não consigo sequer. A minha mente precisa desesperadamente de ordem, de estrutura e de ver as coisas organizadas para conseguir pensar. Eu preciso saber o que é que está aonde. E mesmo que aquilo seja só um método meu e só eu perceba. Mas se o ambiente estiver caótico, se a minha cabeça entrar ali à procura das coisas, ela entra logo em curto-circuito. Por isso, e muito fácil de adivinhar, eu passo a vida a tentar organizar tudo. Qual é o problema? É que eu sou incapaz de fixar e seguir depois os meus próprios métodos, muitas vezes. Porque eu posso criar um sistema perfeito, mas depois me esqueço de segui-lo ou me esqueço qual é que era o método. E esqueço-me de atualizar as coisas ou colocar no sítio certo. E num piscar de olho, todo aquele meu império de organização desaba e eu volto ao ponto de partida. Muito fixe, não é? Portanto, deixe-me então guiá-lo por um método, vá lá, infalível de produtividade matinal. E vou ser só assim um bocadinho irónica e abusar e exagerar para terem uma ideia no que é que se passa aqui neste caos mental e manter a ordem no meio disto tudo. Imagina eu quero fazer uma coisa incrivelmente complexa como tomar o pequeno almoço. Portanto, eu vou à cozinha, eu ligo a chaleira para fazer o meu chazinho e enquanto a água aquece, que são uns longos 60 segundos, o meu cérebro decide que ficar ali parado é realmente uma perda de tempo. Logo, vou entretanto ao frigorífico e abro porque, repare, que há lá uma compota que já precisa de ser consumida, senão ganha bolor. E como a minha cabeça exige ordem para funcionar, eu decido não só tirar fora a compota, como reorganizar o frigorífico inteiro, porque há ali mais coisas que estão quase no fim do prazo da validade. E a meio da limpeza eu percebo que o pano está velho. Portanto, abro a gaveta e vou buscar outro. E lá vejo um conjunto de panos, iguais àqueles e mal dobrados. E começo a dobrar esses panos. E enquanto eu dobro esses panos, entra mais uma notificação do telemóvel. E bolas, mais um e-mail, mais aquela coisa que eu ainda não paguei. E hoje é o último dia. Logo, largo tudo para ir pagar aquela conta. E, entretanto, tropeço num sapato e lembro, ainda tinha aqui também esta roupa toda para arrumar. Passaram-se 2 horas. Ok, é exagerado, mas passaram-se 2 horas, imaginem. Entretanto, a água da chaleira evaporou, o frigorífico ficou aberto, a roupa e aquelas peças, a gaveta ficou meio arrumada, eu estou descalça num quarto e não faço a mínima ideia como é que eu ali cheguei. Como é que eu fui parar ali ao quarto? Eu não ia tomar o pequeno almoço? Pois, mas pelo menos
comecei a abrir a app para pagar aquela conta. Isto não é alta performance. Eu fiz imensa coisa. E esta é a rasteira do PHDA. Eu procuro organizar-me e viver e navegar por este caos, organizando, mas ao mesmo tempo o meu foco salta de estímulo em estímulo, como se fosse uma borboleta no meio de uma tempestade. E depois há as pessoas, não é? Aquelas pessoas todas muito bem intencionadas, aquelas pessoas supostamente normais, não é? E que têm sempre as melhores soluções e aquelas soluções nas quais eu ainda nem tinha pensado. Como assim? Por que não fazes uma lista? Credo, não tinha pensado nisso. Por que não fazes uma simples lista e escreves num papel? O que elas não entendem é que eu faço listas. Eu faço listas das listas. Eu compro cadernos caríssimos que comprometem toda a minha produtividade em 30 dias e organizo tudo por quadrantes, organizo por dias, organizo por horas, cores, etiqueta, fica tudo lindo. Só que depois o cérebro não automatiza todos esses processos. Passado 2 dias eu já não sei porque aquela aba é amarela e porque é que os dias da semana são a vermelho e porque é que a semana começa à quarta-feira e à terça eu já mudei de ideias e eu já não sei. E eu vou colocar no dia da quarta-feira o que era suposto estar no domingo e depois aos poucos e poucos eu começo até a esquecer-me de abrir a agenda e na quinta eu já não atualizo e na sexta eu coloquei o compromisso na aba errada e estão a ver a coisa, não é? Portanto, esquece. Tens que estabelecer prioridades, dizem os outros. Adoro essa. Para o meu cérebro, tudo tem exatamente a mesma prioridade. Tudo tem exatamente a mesma urgência. Pagar a conta de luz, ver um documentário sobre reprodução de caracóis na Patagónia, tem exatamente o mesmo nível de prioridade. O stress, manter viva toda esta organização que o meu cérebro insiste, no fundo, em rejeitar, consegue ser mais cansativo do que o próprio trabalho. Porque como ele não fixa as coisas, ele passa o tempo a tentar memorizar e lembrar-se ou encontrar esquemas para se organizar no meio do caos. Portanto, eu preciso de rédeas fixas. Eu preciso de uma estrutura que funcione. Eu preciso de uma atividade que me force a ser organizada através da matéria e não através da motivação ou através de desenhos bonitos, com cores pelas quais eu me oriento. Eu preciso de um sistema que me acalme. Simples, não é? Aparentemente, e mudando de processo, no meio deste caos, encontrei uma estrutura que me ajuda a organizar-me e que à primeira vista parece não ter nada a ver com o caos da metodologia e falta de sincronicidade. Entrei no mundo do tingimento, dos tingimentos naturais. E contra todas as expectativas, aquilo funciona. Não é só porque é terapêutico, no sentido fofinho da palavra, mas porque o tingimento é um ditador implacável. E o meu cérebro precisa de um ditador que não dependa de uma agenda para funcionar e que não, em que eu convirta e altere a ordem. No tingimento natural, eu sou obrigada a ser organizada, porque a física e a química não se querem saber do meu PHDA. Porque, imagina, se eu não pesar os corantes ao grama, a cor não vai dar. Se eu não medir a temperatura da água, o tecido vai demorar mais tempo. Se eu saltar passos e não fizer a parte da mordentagem, ou se me quiser antecipar, fica tudo estragado. E como eu não gosto de perder tempo, eu sigo aquilo à risca. E pela primeira vez no meu dia, o meu cérebro consegue ter uma estrutura que tanto procura, ok, ainda não descobri a parte da agenda, mas do ponto de vista do trabalho manual, ajuda-me a organizar, porque eu tenho que seguir passo a passo. Portanto,
eu dou ao meu cérebro uma tarefa que no fundo está cheia de texturas e pesos e água quente, e em troca ele acalma-me o caos, porque dá-me uma previsibilidade e uma paz por uns minutos, porque me diz exatamente o que é que vai acontecer a seguir e eu sei o que é que eu tenho que fazer. Portanto, esta matéria consegue domesticar a minha pressa e o meu caos melhor do que qualquer planeador semanal.